Agora são 9h18. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Muito bom dia, Izzy, e sempre muito contente em estar aqui na sua companhia, todas as quartas. Rômulo, hoje a gente vai destacar o julgamento do STF sobre as Big Techs e a relação com o tarifaço dos Estados Unidos, esse que a gente está acompanhando a repercussão. Conta pra gente, Rômulo, como é que esses dois assuntos estão relacionados? Pois é, Izzy, de ontem para hoje está dominando a pauta aqui em Brasília, não só aqui em Brasília, em todo o Brasil também, mas essa possibilidade do tarifaço, um novo tarifaço de 25%, e houve de ontem para hoje até uma possibilidade de mais um aumento de 12,5% sobre alguns produtos de exportação daqui para os Estados Unidos. Mas o fundo de tele, que, claro, Izzy, tem a questão política também, tem interesses eleitorais na dinâmica da argumentação de um lado para o outro, a gente está muito atento a isso, mas o que está por trás também envolve uma questão comercial, principalmente. A gente sabe que a questão das grandes empresas americanas muito preocupadas com a perda da competitividade dos seus métodos de pagamento, cartões de crédito em relação ao Pix, isso vem incomodando já há algum tempo o governo americano, há um lobby muito grande lá para que se intervenha nessa questão, tendo em vista que o Banco Central é o órgão regulador, mas é um órgão que criou o produto, e isso aí gera uma questão de deslealdade comercial, de acordo com as regras que eles entendem por corretas. Mas aí, Izzy, e também tem outras questões, né? Então, o Departamento Comercial americano elaborou um relatório que não vai ser votado, discutido até julho, provavelmente isso vai ser apresentado para aplicação, mas que discute exatamente essas questões envolvendo embargos econômicos, ou seja, tarifas maiores econômicas em razão de interesses americanos que, em tese, seriam aqui desrespeitados ou contrariados. Então, aqui na capital, nós temos uma dificuldade, na verdade, não é dificuldade, é uma política das cortes aqui em Brasília de não entrar em atritos com governos internacionais, por uma questão até mesmo diplomática, mas esse jogo vem mudando e, a partir da próxima semana, vamos retomar aqui no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre a questão da regulamentação das Big Techs, ou seja, já se foi discutido o artigo 19 lá do Marco Civil, que define as responsabilidades das empresas de tecnologia com relação à retirada, remoção de conteúdos indevidos, criminosos, etc. Então, a legislação brasileira previa que as empresas de comunicação, essas empresas de tecnologia, elas só seriam obrigadas a retirar um material ofensivo, ou discriminatório, ou criminoso, quando uma decisão judicial determinasse isso. Então, se não houvesse essa retirada depois de uma autorização judicial, de uma determinação judicial, aí sim as empresas seriam responsabilizadas. E ano passado, 2025, nós comentamos aqui na coluna, inclusive, houve uma mudança desse entendimento aqui no Supremo Tribunal Federal para entender que as empresas de tecnologia têm uma responsabilidade proativa, ou seja, elas devem, antes da decisão judicial, fiscalizar, manter representantes comerciais aqui no Brasil, criar comitês ou órgãos de ouvidoria para apurar as denúncias de atos criminosos nas redes. É uma série de regras e imposições para essas companhias, e agora não estão, e elas podem ser responsabilizadas e multadas em altas quantias se não cumprirem esse seu dever de vigilância. E aí, claro que houve e sempre há essas empresas que dominam o mercado mundial e até escolhem, dizem até que interferem em eleições no mundo inteiro, enfim, aqui no Brasil não é diferente, há uma interferência muito grande das redes sociais para discutir eleições, mas os Estados Unidos têm utilizado essas argumentações para fazer esse embargo ou para produzir estas questões comerciais, essa argumentação de que o Brasil não combate o crime organizado, que o Brasil não combate o trabalho escravo infantil, que o Brasil não consegue proteger as fronteiras, a Amazônia, enfim, são argumentações utilizadas para questionar
questões comerciais, e é o que está acontecendo agora. E o que vai acontecer provavelmente lá na semana que vem no Supremo, Caraíse? O Supremo já decidiu que as empresas de tecnologia têm obrigação de ter esse cuidado proativo e, claro, houve recursos chamados embaixo de declaração para que esclarecesse a decisão, fosse esclarecida no sentido de quando é que começa, quais são os limites, para que fosse delimitado um pouco melhor, ou para revisar algumas coisas também de acordo com as empresas de tecnologia. Então, o sentimento aqui na capital, a gente conversa com as pessoas aqui, os advogados, né, os magistrados aqui da região, e que conhecem também muito bem o Supremo por dentro, a expectativa é que o Supremo não se renda e não gosta de ser contrariado, isso a gente já sabe, mas muito menos quando um governo estrangeiro tenta impor essas questões comerciais a título de proteção de outros interesses. Então, a tendência é que o Supremo, na próxima quarta, vai dar uma resposta dura nesse julgamento que foi lá de 2025, que é para rever alguns pontos daquela decisão de 2025. Então, por trás desse jogo político aqui na capital, estão envolvendo as questões de soberania nacional. Os ministros irão usar o espaço lá na sessão plenária, que vai ser presencial na próxima quarta, exatamente para ler votos bastante consistentes, duros e bem claros, no sentido de afastar qualquer tipo de ingerência em governos estrangeiros nas questões nacionais. Aqui é uma briga, é uma percepção muito grande. Aí, claro, na época de eleições, cada político vai levar para o seu lado a questão da narrativa, alguns dizendo que o governo quer estar entregando o PIX na mão dos Estados Unidos, porque a ideia, isso é fato, está escrito no relatório americano. A ideia é que o governo americano, através das suas empresas, é que regulamentem, na verdade, que administrem o sistema de pagamentos instantâneo PIX, ou seja, saindo do Banco Central. Claro que saindo do Banco Central vai ter um custo de administração desse sistema, e esse custo, claro, vai ser repassado para quem usa o Pix. Hoje em dia, é muito difícil, até as pessoas na rua pedem dinheiro através de Pix já, né? Ou seja, já não tem mais como fugir. As empresas de cartão de crédito, em geral, tiveram um prejuízo muito grande, porque se passou a cair aí no gesto, na atitude comum das pessoas a fazerem transações por Pix. Então, você vê que há um contexto político muito por trás disso, ou seja, do tarifaço americano, dessa questão envolvendo as questões comerciais e o julgamento do Supremo, porque, como entre outros argumentos que foi determinado nesse documento divulgado ontem, um argumento central é essa questão das empresas de tecnologia que têm a sua atuação restringida na visão deles. Então, qual é o grande problema? E aqui é fácil, Izzy, a gente discutir, porque há dois pontos importantes que a gente tem que nunca esquecer. Por um lado, as empresas de tecnologia informam que haverá um risco muito grande de que haja uma censura maior, porque está transferindo para elas, empresas, o dever de manutenção, o dever de fiscalização. Então, essa censura pode ser maior e isso vai gerar uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Por outro lado, o governo informa também que essa desregulamentação, essa questão aberta, gera prejuízos em geral para muitas pessoas. Para finalizar, a gente entende que quando essas empresas, quando um país decide impor novas regras dessas empresas, inevitavelmente surgem essas tensões diplomáticas. Já foi assim, a gente estava pesquisando aqui, já foi assim na União Europeia em geral, na Austrália, no Canadá, e agora, com certeza, o Brasil entra nessa galeria, nesse debate, para saber se o país terá autonomia para definir as regras que essas empresas seguirão aqui no país, ou se isso vai ficar a cargo da própria administração dessas empresas. O fato é que nós temos aqui, eventualmente, aliás, com muita certeza, essa responsabilização das plataformas, essa ausência de controle favorece a disseminação de vários conteúdos ilegais, golpes financeiros, campanhas de informação, ataques a grupos vulneráveis, enfim, em que pese esse suposto alerta de risco de excesso regulatório, o que a gente percebe nas redes sociais é um conteúdo também muito voltado para essas questões graves que influenciam eleições, influenciam a vida da sociedade em geral, e tudo isso tem que ter um controle pelo menos um pouco mais excessivo, no sentido de que haja uma manifestação dessas empresas de tecnologia de maneira adequada, que atendam
os interesses da sociedade. Então, Izzy, até quarta-feira que vem, muita coisa ainda vai acontecer. Há uma pressão política e já está dado o recado de que o julgamento da próxima quarta será utilizado para dar essa resposta ao governo americano, e a gente fica na expectativa de entender aqui quais são os desdobramentos dessa política dos Estados Unidos, até porque essas medidas de tarifaço não entram em vigor hoje nem amanhã, elas serão discutidas até julho, mas até lá, e tem a Copa pelo meio, e claro, esperação de trazer melhor informação do nosso rádio CBN. Muito obrigada, Rômulo, pelas suas orientações, né, que a gente conseguiu entender melhor aí esse cenário. Realmente vamos aguardar até quarta-feira que vem para trazer mais atualizações, mas de repente, Rômulo, tiver alguma atualização no meio da semana, né, ou de repente, né, se bem que é feriado, né, pode ser que tenha alguma descontinuidade aí, mas se tiver informação nova, você traz, a gente aguarda aqui. Muito obrigada e até semana que vem. Com certeza, Izzy. Forte abraço do professor Rodolfo Marques. Daqui a pouco fala com você. Está chegando em Brasília aqui para Anápolis, quinta-feira amanhã. Abraço para o Ronaldo Senna aí. Um abraço. Obrigada. Agora são 9h29. A gente vai para o Repórter CBN.